Oi, meu nome é Peterson e hoje eu vou fazer a resenha do jogo Chronicle RuneScape Legends. Esse jogo ele é desenvolvido pela Jagex e está disponível na Steam gratuitamente tanto para PC quanto para Mac. E o principal meio de monetização dele são os packs, que variam de R$19,99 até R$72,99. O jogo consiste em você controlar uma lenda, representada talvez por um guerreiro, vampiro ou algum ser místico, e você vai duelar com outra lenda, com o baralho da lenda que você escolheu, no caso, para tentar desbloquear a próxima, no caso, seu adversário. Você acaba obtendo ele depois de conseguir ganhar o desafio. No início do turno você seleciona as cartas, monta sua estratégia no campo, e daí você acaba dando play para que essa estratégia aconteça, no caso. Quando os pontos de vida das cartas chegam a zero, elas acabam morrendo. Uma vez que eliminadas, as cartas dos adversários, elas soltam recompensas. Estas recompensas você irá utilizar para invocar outras cartas que têm um custo na hora de invocar. Caso as cartas dos adversários não sejam eliminadas, elas atingem diretamente os pontos de vida da sua lenda. Se os pontos de vida da sua lenda chegarem a zero, você perde a partida. Em contraponto, uma partida pode durar até 5 capítulos, sendo então seu objetivo zerar os pontos de vida da lenda adversária para ganhar a partida. Em relação a personagens, você vai começar com o Raptor. Na medida que você vai ganhando das outras lendas, você vai liberando elas e os baralhos delas para você utilizar para duelar. E também você pode ganhar cartas como recompensa dos desafios. O enredo do jogo, que está disponível na página oficial do jogo, diz que, abre aspas, deixe seus seguidores para trás e lute suas próprias batalhas. Amplie e domine seu baralho para competir contra outros jogadores e ganhe recompensas enquanto escreve seu nome na história. Em relação à parte visual do jogo, artistas que desenvolveram essa parte, eles trabalharam muito bem, botando símbolos e signos de coisas que a gente já conhece. Por exemplo, relacionados aos guerreiros, aos magos, a parte mística do jogo. E também as lendas, elas têm algumas referências de características de personagens de outros jogos que nós já conhecemos, porém elas não são iguais, elas não são cópias, elas são inspirações. Isso faz com que a gente se familiarize mais fácil com o jogo. Eu digo que elas não são cópias porque o jogo ele tem uma forma diferente de lidar, pois ele é um jogo de cartas e depois que você acaba as suas escolhas, elas criam vida, entre aspas, com as animações e você vê as ações que você planejou se realizando. Eu acredito que alguns outros jogos fazem isso já, porém esse ele faz de uma forma muito bem executada, muito bonita. Sobre a interface do jogo, ela é básica, intuitiva e funcional, e bonita até. Em relação à câmera, o jogo ele inicia na sua fase de escolha de câmera fixa, e depois quando a fase finaliza, vai para uma câmera em terceira pessoa na hora da execução dos atos que você planejou, no caso. Bom, em questão de level design, as fases elas são bem estruturadas, porque o tutorial ele é básico. A primeira fase tem uma dificuldade razoável e à medida em que você vai jogando, a dificuldade das fases vai aumentando de uma forma bem suave, deixando o jogo interessante ainda para o jogador, não difícil o suficiente a ponto dele desistir, como alguns outros jogos acabam fazendo. Bom, sobre a narrativa do jogo, ela é bem estruturada e funciona de uma forma ok. Não é espetacular, mas ela é ok, no caso. Em relação a referências, o jogo lembra um pouco o famoso Hearthstone e também o jogo Hex. Ele também lembra um pouquinho o Clash of Clans na parte visual, no caso.
Em questão de estética, ele é um jogo de estratégia, porém ele tem um pouco de ação e desafio. Quando você finaliza, por exemplo, a sua fase e acontecem essas animações. A finalização da fase e as ações elas acabam também sendo um ponto forte e algo a ser copiado por outros jogos, porque eu considerei que é o ponto alto do jogo. Isso também se torna uma vantagem em cima dos demais concorrentes. Um aspecto do qual deveria ser melhorado no jogo é a questão de que ele não tem tanta publicidade quanto os concorrentes dele. Ele tem muito potencial, ele é um jogo que tem muito potencial. Porém, ele não é tão famoso quanto o Hearthstone, por exemplo, que tem muito mais publicidade do que ele. Esse é um ponto que deveria ser melhorado. Esse jogo devia atingir mais público, no caso. Então, esse foi o review do jogo. Muito obrigado por ter assistido.